a grande conclusão que chegamos é que a correlação entre a presença de regadio nos territórios e um conjunto de 6 indicadores de desenvolvimento que trabalhamos é extraordinariamente forte. Portanto, o coeficiente de correlação anda ali entre os 0,8, 0,9 e 1, portanto, ou seja, correlações muito fortes. O que é que isto significa? Quanto maior é o peso do regadio na superfície agrícola, mais interessantes são os indicadores de desenvolvimento e das dinâmicas socioeconómicas. Indicadores como o índice de variação de população, que é menos negativo quando o regadio é mais importante, o índice de qualificação profissional, portanto a qualificação profissional é mais importante quando o regadio é mais importante, o índice de poder de compra, idem aspas, ou seja, é inquestionável que esta correlação existe. Então, quando pegamos nos concelhos com mais regadio, peso na SAU e menos, esta diferença é abissal. Para que a agricultura possa ser um motor de desenvolvimento dos territórios e de coesão, de fortalecimento da coesão dos territórios, para mim aquilo que é essencial é garantir a presença de água nos territórios. Uma das primeiras coisas que tem que se perceber é, a nível do solo, que nutrientes é que nós temos em deficiência, mas também em excesso. A partir daí, perceber muito bem a dinâmica nutricional do milho, quando no ciclo do milho é preciso cada um dos nutrientes, nomeadamente o azoto, o fósforo, o potássio, o boro e o zinco, estes seriam os mais importantes, perceber quando é que se deve fazer o aporte destes nutrientes dentro da logística da cultura do milho, na altura correta. A parte da microbiologia é muito importante também, tentar perceber que tipo de produtos, de inoculações de sementes, por exemplo, podem e devem ser usadas, e também escolher sementes de qualidade, obviamente, com um ciclo adaptado à zona do país em que estamos. Eu acho que estas coisas, para começar, seria a base. Quem estiver e se sentir-se já preparado para isso, avançar para análises mais completas, nomeadamente foliares e análises de seiva, que foi uma coisa que eu falei na minha apresentação, que já estamos a usar com alguns produtores de milho, nomeadamente dos Açores, requer já um tipo de preparação do produtor mais avançada, ou seja, tem que estar preparado na altura certa para fazer aplicações foliares, porque, por exemplo, se não tiver, no caso dos Açores, por exemplo, não tem pivôs para aplicar no milho, não pode ser mais do que no V6, o milho tem que estar ali pelo joelho um bocadinho mais no máximo. Portanto, depois a partir daí conseguimos ir cirurgicamente dar ao milho todos os micronutrientes, nomeadamente, mas também alguns dos macro, na altura exata onde os precisa. Este tipo de análise normalmente faz 4 a 5 vezes ao longo do ciclo do milho. Também nos vai dar ao mesmo tempo uma ideia muito mais pormenorizada de quais são realmente as dinâmicas de todos os nutrientes que a planta precisa. Portanto, eu diria solos e depois plantas, a nível do foco. Le datura est un problème de plus en plus important pour les producteurs de maïs européens et pour le contrôler correctement, d'abord il faut vraiment surveiller tout le territoire, y compris les parcelles agricoles, mais aussi dans les communes, dans les parcs, dans les chantiers. Il peut y avoir du datura partout sur le territoire. Il faut que toute la population fasse un effort pour éliminer le datura. Ensuite, dans les champs de maïs par exemple, il faut choisir le désherbage, les produits de désherbage chimique pour pouvoir tuer le datura. Les désherbants maïs peuvent tuer le datura, mais la difficulté c'est de contrôler les levées échelonnées. Il y a des levées précoces, il y a des levées tardives. Donc il faut des programmes de désherbage avec plusieurs passages pour contrôler le datura. Ensuite, il peut encore y avoir du datura à la récolte ou après la récolte du maïs. Et là, la seule solution, c'est l'arrachage manuel, le broyage ou l'arrachage manuel des plantes qui resteraient après le désherbage du maïs. Et enfin, la dernière mesure importante à faire,
c'est de trier les graines de datura dans les graines de maïs après la récolte et aussi de nettoyer la moissonneuse-batteuse, de laver la moissonneuse-batteuse parce que les toxines du datura avec la sève peuvent contaminer toute la machine de récolte et aussi contaminer les futures récoltes de maïs. Donc il faut nettoyer la machine également. Avec toutes ces mesures-là, on peut contrôler le datura. A obtenção de uma silagem de milho de boa qualidade e que fique, obviamente, diretamente ligada àquilo que é a produção de leite, seja em quantidade, seja em qualidade, obedece a determinado tipo de parâmetros que eu dividiria, digamos assim, de uma forma muito concreta em 2 pontos. A componente agronómica e a componente de preservação. Ora, a componente agronómica tem em conta fatores como a seleção do híbrido, a adaptabilidade à zona onde vamos semear esse híbrido e vamos produzir a silagem de milho, ou seja, tem que ser sempre de uma forma bastante adaptada àquela região. O híbrido terá que ter em conta uma elevada produção de matéria seca que está intimamente ligada à elevada produção de grão. Não nos podemos esquecer que mais de 50% da matéria seca de uma silagem de milho vem do grão. Por isso é que há uma ligação tão concreta entre a produção de grão e a produção de matéria seca. Quando temos isso, obviamente estamos a falar em potenciar toda a genética do híbrido, essa componente agronómica. Passamos para a decisão na época de colheita, que para mim é essencial. Ou seja, nada, digamos, consegue ser mais poderoso do que uma definição concreta da época de colheita. Por isso, quando nós conseguimos identificar a época de colheita fundamental, que nos permite não apenas optimizar a produção por hectare, mas a qualidade, nomeadamente a produção de grão, temos, digamos assim, a base para uma silagem de milho de excelente qualidade. Estamos a meio caminho ainda. Temos que ter em conta depois todo o processo fermentativo. Esse processo fermentativo, ou seja, colocarmos a silagem de milho em verde e transformá-la num produto que fica homogéneo ao longo do ano, obedece a determinados critérios. E esses pontos são importantíssimos. Se não quisermos perder, em média, mais de 15% daquilo que produzimos no campo, temos que saber como preservar. E então é esse ponto que é essencial e que tem a ver muito com a higiene da silagem. Temos que potenciar os micro-organismos que promovem uma boa fermentação, impedindo ou inibindo os micro-organismos indesejáveis, que são, principalmente na silagem de milho, fungos e leveduras. Quando conseguimos controlar estes fungos e leveduras, não apenas conseguimos aumentar a eficiência alimentar, porque 1 kg de matéria seca de silagem de milho produz mais leite, mas evitamos problemas de distúrbios metabólicos e sanidade animal que estão intimamente ligados aos metabolitos que principalmente fungos produzem, nomeadamente micotoxinas, que são altamente nocivas, não apenas ao ambiente ruminal do animal, mas a todo o bem-estar. Conseguindo controlar isso, componente agronómica com componente de preservação, conseguimos obter não apenas uma quantidade elevada de leite por cada quilograma de matéria seca que produzimos, mas também uma qualidade em termos de sanidade e higiene e bem-estar animal que são importantíssimos. Para termos autonomia estratégica, temos que ter soberania alimentar. Sem isso, não somos estrategicamente autónomos. Mas isto tem que ser visto ao nível da União Europeia. Nós, hoje em dia, não podemos pensar-nos isoladamente, cada um dos 27 países. Temos que olhar para isto no conjunto. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a agricultura tem que ser considerada como um vetor estratégico para o papel da União Europeia no mundo, porque se nós não tivermos uma agricultura, um conjunto agroflorestal pujante, nós não teremos peso, porque estaremos dependentes de outros. Portanto, isto é absolutamente fundamental e é muito importante que isto seja reconhecido em termos práticos quando amanhã tivermos as discussões sobre o futuro orçamento da União Europeia, mas sempre dentro desta visão de que sem a agricultura e as florestas não há autonomia estratégica. A CAPA tem feito o seu trabalho de casa. Isso é o que é fazer, temos um bom diagnóstico, mas nós temos uma boa terapia, temos de ter um bom diagnóstico. Eu creio que nós temos o diagnóstico feito. É olhar para o país, perceber aquilo que são as necessidades da água e perceber aquilo que temos de fazer para tornar o país mais resiliente àquilo que os sinais que o clima nos vai dar.
que nos diz duas coisas, duas mensagens muito claras. A temperatura vai aumentar, sabemos bem que aumenta a temperatura, aumenta o consumo de água, aumenta a evaporação, aumenta a pressão sobre a água e ao mesmo tempo diz-nos que vamos ter menos água, há menos precipitação, em particular a sul do país. Eu diria que há dois países, é um país a norte do Tejo, é um país a sul do Tejo. E, portanto, é olhar para estes dois países tão diferentes e prepará-lo e adaptá-lo àquilo que é os sinais que o clima nos vai dar. Faz, eu diria, em 3 grandes mensagens. A primeira é prestar na eficiência. Depois, sendo mais eficientes, preparar e encontrar novas fontes de água. Aqui há várias mensagens. Naturalmente, aumentar o armazenamento em algumas situações. Preparar, no fundo, os sistemas para essa nova realidade que é termos um longo período de ausência de precipitação, portanto temos barragens de maior volume de água, para poder gerir melhor o contexto das secas, isso é muito relevante. Estamos a trabalhar nisso, o água que dará resposta a isso naturalmente, não tenho dúvida sobre isso. Interligar barragens, interligar sistemas, portanto essa facilidade, essa flexibilidade de responder ao tema da falta de água, isso é muito importante. Há um outro aspecto que a ABA também que é muito apoiado nos países de forte escassez de água no espaço europeu, que é usar água das hectares para usos não potáveis. Acho que tivemos um colóquio ao mais alto nível. Para a Ampromis é sempre muito satisfatório conseguirmos atingir estes objetivos de ter uma sala cheia, termos pessoas interessadas nos temas que falamos e que esses temas digam alguma coisa às pessoas. E hoje acho que tivemos aqui vários momentos em que se falaram de coisas importantíssimas, a começar naquilo que é o impacto da agricultura de regadio no desenvolvimento do território. Acho que são números avassaladores e que obrigam os decisores políticos a olharem um bocadinho de uma forma e de uma perspectiva diferente para aquilo que tem sido o abandono consecutivo do interior. Portanto, se nós invertermos um pouco aquilo que tem sido a trajetória até agora, talvez tenhamos condições para fixar as pessoas no interior e garantir-lhes aquilo que é o básico para todas as pessoas, que é um rendimento digno para elas viverem. Portanto, acho que é uma das grandes conclusões deste colóquio e, além disso, tivemos aqui umas abordagens muito interessantes naquilo que são as técnicas utilizadas na produção de milho, portanto, como é que nós podemos mitigar alguns das ameaças na produção e, por outro lado, aquilo que também para nós é importantíssimo, que é a estratégia para a água e aquilo que também foi anunciado pelo Sr. Ministro, que é a estratégia para a produção de cereais em Portugal. Portanto, temos um governo que entende que nós estamos numa situação extremamente frágil em termos de autossuficiência, portanto, há que inverter isto. Se juntarmos tudo aquilo que foi discutido hoje aqui, acho que podemos estar satisfeitos e podemos estar otimistas relativamente àquilo que é o futuro da produção de milho em Portugal, que vai ter que inverter esta trajetória de redução que temos vindo a assistir nos últimos 3 ou 4 anos. Este tipo de colóquios permitem debater os problemas reais que o sector enfrenta e, por outro lado, traz aqui conhecimentos técnicos, tivemos aqui algumas apresentações técnicas que são transferência de conhecimento. Portanto, é uma radiografia do sector, por um lado, e, por outro lado, uma apresentação de soluções para alguns problemas. Depois tem um outro aspecto que é chamar a atenção do poder político para as questões subjacentes que precisam de intervenção do poder político. Portanto, é este conjunto de fatores que são fundamentais para que, efetivamente, se consiga a atenção para o setor. Portanto, é muito importante. E quando digo da Ampromis, digo para o conjunto das nossas associadas. As estruturas como a Ampromis são fundamentais. É através destas estruturas, destas organizações, que nós temos maior conhecimento do terreno e, acima de tudo, que nos levam a conhecer melhor, a evoluir, a estudar, a compreender, percepcionar diversas fileiras, diversas culturas, para que se tenha políticas e tenha uma forma de trabalhar e de fazer a própria exploração da atividade agrícola de uma forma mais eficiente, mais moderna. Neste momento, em termos da Comissão de Agricultura e Pescas, o elemento que me parece mais importante, não só para o milho, sendo que para nós aumentar a produção do milho é fundamental, até porque temos todas as questões internacionais que nos colocaram numa situação de maior vulnerabilidade, porquanto somos muito dependentes do exterior, e a Ucrânia disse-nos bem o quanto a nossa dependência do cereal nos podia colocar numa situação de vulnerabilidade.
vulnerabilidade, vimos os preços aumentar e, portanto, e isso para nós é muito importante, que esta fileira seja estimulada, mas também, por outro lado, e parece-me que este é aquilo que é mais importante dentro da atividade da Comissão de Agricultura, que é o estarmos ao lado do desenvolvimento da atividade agrícola, das novas formas de fazer agricultura com mais eficiência, estando ao lado dos projetos como a Água que Une, para que a agricultura se envolva também em diversas fileiras, não só na do milho. A Ampromis faz um trabalho notável, reconhecido, importantíssimo. O Ministério da Agricultura só pode apoiar e dizer obrigado. Um trabalho na investigação, um trabalho também em termos daquilo que é um objetivo de formação, de transferência de conhecimento. Ajuda-nos a que haja mais rendimento para o agricultor, mais mecanização e modernidade e também a que o objetivo da diminuição do déficit agroalimentar seja atingido, nomeadamente com uma produtividade maior. Nós temos uma taxa de aprovisionamento nos cereais de 19%. Em 1990, essa taxa de aprovisionamento era de 50%. Agricultura é segurança alimentar, comida no prato, defesa. Nós temos de trabalhar para a autonomia estratégica da União Europeia, mas também para nós conseguirmos reforçar aquilo que é o nosso aprovisionamento numa área que é essencial. E por isso, uma nova estratégia para nós darmos não só rendimento para o agricultor que trabalha os cereais, de forma a conseguirmos ter uma maior produção. No fundo, diminuir as importações nesta área é um desígnio que nós temos.